Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série Religiões Mundiais. Nessa playlist Biblioteca do canal, já estudamos várias religiões: islamismo, budismo, catolicismo e outras mais. E terminamos então as religiões mundiais e hoje entraremos nas seitas pseudo-cristãs. E para você que não sabe o que é uma seitas, eu deixarei aqui nos cards o link do vídeo ao qual eu explico o que é uma seita. Então, como entraremos hoje nas seitas pseudo-cristãs? A primeira seita que nós iremos estudar é o Adventismo no Brasil. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para as notificações e não esquece de deixar o seu like, pois ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então vamos estudar a nossa primeira seita. Para a maioria das pessoas, o Adventismo do sétimo dia é uma denominação evangélica excêntrica que apenas guarda o sábado. Entretanto, é uma seita herética que mistura verdades bíblicas com mentiras, no que diz respeito à escatologia bíblica e a outras doutrinas fundamentais da fé cristã. O Adventismo do sétimo dia no Brasil tem mudado sua imagem negativa e se aproximado dos evangélicos. O SISAC, Sistema Adventista de Comunicação, e a Rádio Novo Tempo têm sido estratégicos para este fim. O programa está escrito às pregações de Alejandro Bulon, bem como o Conjunto Prisma e o Quarteto Arautos do Rei, que fazem sucesso entre os evangélicos, fazem parte de uma estratégia de penetração, porque esconde-se sobre esse verniz respeitável uma doutrina diabólica e uma história de fraudes que nada tem a ver com a igreja cristã, guiada pela genuína Palavra de Deus. Em 1818, em seus estudos, Miller concluiu que a volta de Cristo se daria em 10/12/1843. Tirou estas conclusões de estudos feitos por ele em Ezequiel 4:6 e Daniel 8:13-14. Como naturalmente a volta de Cristo não aconteceu na data por ela marcada, Miller refez seus cálculos e marcou o retorno do Senhor para 21 de março e depois para 21 de outubro de 1844. Com a nova data para a vinda do Senhor, muitas pessoas venderam suas terras, desfizeram-se de seus bens e procuraram seus amigos e parentes para se despedirem. Por fim, reuniram-se perto do Monte Gasquil, trajando as vestes da Ascensão. Alguns curiosos ficavam olhando os telhados de suas casas, porém, como nada aconteceu, ficaram grandemente decepcionados. Miller, envergonhado, reconheceu seu erro publicamente, retirou-se do movimento e terminou seus dias como um cristão consagrado a Cristo. Disse ele acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo e agora dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. A formação da Igreja Adventista do sétimo dia. Com a desistência de Miller, seus seguidores dividiram-se em pequenos grupos. O líder de um desses grupos, Iran Edson, reinterpretou a previsão de Miller.
a teoria do santuário, dizendo que o santuário de Daniel 8, 13 e 14 está no céu e que Cristo veio em 1844 a esse santuário para purificá-lo. Até agora, após concluir este trabalho, virá à Terra. William Miller rejeitou completamente essa interpretação. Disse ele: não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. Isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada e que em seguida a 7ª trombeta tocou, ou que foi de algum modo o cumprimento da profecia da sua vinda. Joseph Bates introduziu a guarda do sábado, mais tarde consolidada por Ellen White, que enfatizava o ministério profético. Louisa Walker disse com acerto que, ao se unirem aos 3 grupos, cada um deu a sua contribuição para a nova igreja em formação. O primeiro, a revelação de Edison com respeito ao santuário celeste. O segundo, o legalismo. E o terceiro grupo cooperou através de sua profetisa, que por mais de meio século exerceu influência predominante na fundação e crescimento da nova igreja. Ellen White, a sucessora. Em 1860, após terem mudado de nome diversas vezes, o grupo foi organizado oficialmente como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White revelou-se a sucessora de Miller e, através das suas profecias, conquistou muitos adeptos para o movimento. O Adventismo considera a profetisa como o espírito da profecia. No folheto The Mark of the Beast, a marca da besta, de George, afirma-se: acreditamos que o espírito de profecia é o único intérprete infalível dos princípios bíblicos. Os adventistas atribuem aos escritos da senhora White o status de profecias e revelações sobrenaturais. As visões desta senhora ocorriam quando ela sofria ataques. Seu próprio médico, chefe do Hospital Adventista de Battle Creek, em 1869, declarou: as visões da senhora White são perturbações mentais oriundas de anomalias no cérebro e no sistema nervoso. Adventismo no Brasil. Em 1874, os adventistas enviaram o primeiro missionário à Suíça e, a seguir, enviaram missionários a outros países. No Brasil, as heresias adventistas penetraram através dos escritos que circulavam entre imigrantes alemães e austríacos em Santa Catarina, São Paulo e no Espírito Santo. Em maio de 1893, chegou o primeiro missionário adventista, Alberto Stauffer. Em 1895, foi realizado o primeiro batismo em Sorocaba, em São Paulo. A princípio, os adventistas atingiram os estados com maior presença alemã. Em 1895, foi estabelecida a primeira igreja adventista do país, em Gaspar, Santa Catarina, seguida por congregações no Rio de Janeiro e Santa Maria do Jetibá, Espírito Santo, no mesmo ano. Em 1905, foi fundada em Taquari, no Rio Grande do Sul, a Gráfica Adventista mais tarde, casa publicadora brasileira hoje sediada em Tatuí, São Paulo, o que impulsionou o crescimento da seita. Os adventistas investem muito em educação no Brasil. Em 2005, os adventistas possuíam 393 escolas de ensino fundamental e 118 do ensino médio, com um total de 111.453 alunos e 6
instituições de ensino superior com mais de 5.000 alunos. As principais doutrinas adventistas e sua refutação. A guarda do sábado. A observância do sábado é a doutrina principal dos adventistas. Ensinam que a marca da besta é guardada do domingo. Esse zelo pelo sábado vem das visões da Sra. White, que disse ter visto a arca no céu, onde estavam depositadas as tábuas que continham os 10 mandamentos. Nessa visão, o 4º mandamento se sobressaía aos demais, circundado por uma auréola de luz. Os adventistas ensinam que os crentes que não guardam o sábado serão aqueles que aceitarão a marca da besta, pois a guarda do sábado é o selo de Deus, ao passo que a guarda do domingo é o selo de Satanás. Para saber mais sobre as obras de Ellen White, ela foi escritora do livro O Grande Conflito, que é considerado a obra-prima da Sra. White, já foi editado em mais de 30 línguas, e entre outras obras, as mais importantes são Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, Desejado de Todas as Nações. Ellen escreveu ao todo 5.000 artigos e escreveu 40 livros. Tácito, da Gama Leite, diz que toda a questão do sábado repousa sobre uma forma de legalismo. Não há evidência escriturística que o mandamento do sábado é parte da lei moral universal, é parte da lei cerimonial dada a Israel. Este sábado realmente é um símbolo destinado a lembrar a Israel a vinda do Messias, como diz Paulo em Colossenses 2, 16 e 17. Não encontramos no Novo Testamento nenhuma passagem que enfatize a guarda do sábado como essencial. No primeiro concílio da igreja, não se mencionou a guarda do sábado como imperativa aos crentes. O sábado e a lei foram gravados na cruz. A salvação não depende de guardar um dia, mas da graça de Deus. O sábado e a lei são sombras de bens futuros. O próprio Senhor Jesus trabalhou no sábado, curou um endemoniado, curou a sogra de Pedro e curou o homem de mão ressequida. Enfim, Jesus é o Senhor do sábado. 9 dos 10 mandamentos constam no Novo Testamento, exceto do sábado. Então, aí se tinha alguma dúvida em relação, Jesus curou no sábado. Então, a salvação depende da guarda da lei. A visão exagerada que os adventistas têm da lei deve-se às visões da Ellen White, principalmente em relação aos 10 mandamentos e ao Apocalipse. No capítulo 14, Paulo ensina que pela lei ninguém será justificado. O crente não está mais debaixo da lei. Está morto para a lei, livre da lei. Buscar a salvação na lei é tornar sem efeito a morte de Cristo. Buscar a salvação na lei é viver na carne e não no espírito. É ficar separado de Cristo, é ter outro evangelho. Cristo é o fim da lei. A teoria do santuário. Os adventistas ensinam que Cristo entrou no santuário celeste em 1844 para a purificação dos pecados. Desta maneira, a obra expiatória de Cristo não estaria acabada, pois deveria ser feita a remoção dos pecados no santuário dos céus. Diz Raimundo de Oliveira que a doutrina do santuário levou o adventismo do sétimo dia finalmente a declarar: nós discordamos da opinião de que a expiação foi efetuada na cruz, conforme geralmente se admite. Se fosse verdade, quem poderia ter certeza da salvação? A Bíblia afirma que a obra expiatória de Cristo é perfeita e completa. Cristo já efetuou a purificação dos pecados. O ministério de Cristo na dispensação da graça é de intercessão e não de purificação. A salvação dos crentes é perfeita e imediata. A obra de Cristo nesse período da graça não é de purificação, mas de intercessão.
O autor aos Hebreus, por volta de 63 a.C., afirmou que Cristo já entrou no Santos dos Santos. A obra de redenção foi efetuada pelo Senhor e não é imperfeita. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, a obra já estava consumada. O sono da alma ou mortalidade condicional. Os adventistas ensinam, baseados numa interpretação distorcida de Eclesiastes 9:5, que após a morte do corpo, a alma é levada a um estado de inconsciência que dura até a ressurreição. Entretanto, quando as Escrituras referem-se à morte como sono, referem-se à indiferença dos mortos para com as questões da terra. A Bíblia apresenta novas inequívocas de vida após a morte. Não podemos basear uma doutrina num versículo isolado, sem levar em conta as regras da hermenêutica e da exegese. Jesus ensinou a imortalidade da alma. Cristo prometeu ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o que por si só prova a vida após a morte do corpo. Os apóstolos ensinaram a imortalidade da alma e desejavam estar com o Senhor após a morte. A Bíblia ensina claramente que o espírito não morre com a morte do corpo. O espírito separa-se do corpo por ocasião da morte. A aniquilação dos ímpios. Um escritor adventista disse que o ensino positivo das Escrituras é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem. É claro que essa afirmativa choca-se com o que dizem as Escrituras. As Escrituras ensinam que os salvos ressuscitarão em gozo eterno e os incrédulos para a vergonha e desprezo eternos. O adventismo também nega a realidade do inferno, por achá-lo indigno do caráter de Deus. Nas Escrituras, morte não significa aniquilamento, e sim separação. Raimundo de Oliveira lembra que Apocalipse 14, 10 e 11 diz que os adoradores do anticristo serão atormentados e a fumaça de seu tormento sobe pelo século dos séculos. Isto não é aniquilamento. Quando a pessoa de Satanás, Apocalipse 20, 10 diz que ele, o anticristo e o falso profeta, serão atormentados no lago de fogo pelo século dos séculos, para sempre. Isto não é aniquilamento. A Bíblia faz referência a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é o viver em pecado separado de Deus. A morte eterna é separação para sempre da presença de Deus. A segunda morte, de Apocalipse 20 e 10, o pastor José Apolônio faz uma pergunta permanente: como pode alguém perecer eternamente, estando aniquilado? Com relação ao inferno, a Bíblia diz que ele é um lugar de castigo eterno, lugar de trevas, lugar de sofrimento eterno, lugar de sofrimento sem descanso. O tormento será eterno. Satanás, o bode emissário. Para os adventistas, Satanás é o bode emissário de Levítico 16, 22 e 26. Nos diz que Satanás não somente arrastou o peso e o castigo de seus próprios pecados, mas também da hoste dos remidos. A Bíblia ensina que ambos os bodes representam 2 fases na obra expiatória do Senhor Jesus. O bode imolado aponta para a expiação dos pecados e o emissário para a remoção completa das iniquidades. A Bíblia diz que somente Cristo carregou os nossos pecados e nunca o diabo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo nos aproxima de Deus.
santifica, justifica, livra da ira e traz a paz e purifica. Então, queridos, esta foi a primeira seita pseudo-cristã que nós estudamos. Se você gostou deste vídeo, se foi importante para você, se acrescentou alguma coisa na tua vida, no teu conhecimento a respeito de seitas, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal e não esquece de deixar o seu like, compartilhe também com seus amigos, pois é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, te espero na próxima seita e também te convido a assistir o vídeo Seitas que tem aqui no nosso canal para que você possa entender um pouco melhor. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Fica na paz de Deus.